Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Global Azure 2025, organizado e realizado pelo grupo do Azure Floripa. Bom, nessa apresentação a gente vai falar um pouquinho sobre o Azure IoT Operations, que é a nova plataforma de internet das coisas do Azure, tá? E queria me apresentar, meu nome é Walter Silvestre Coan, sou MVP da categoria de Internet das Coisas desde 2020. Recebi recentemente também a premiação como Dapper Meteor do ano de 2025. Minha formação é na área de Sistemas Distribuídos e Redes Sensores Sem Fio pela PUC do Paraná. Sou instrutor autorizado Microsoft MCT, AWS Authorized Instructor Champion e também instrutor da NVIDIA, do Deep Learning Institute, pela K-Solution. E atuo há mais de 19 anos como professor universitário. Aqui tem algumas das minhas certificações, né? E esse QR Code leva para o meu LinkedIn, caso você queira entrar em contato. Bom, a Microsoft vem investindo desde 2018 na criação de uma plataforma de internet das coisas que hoje é considerada uma das líderes de mercado. E o advento da inteligência artificial, o uso massivo dessa tecnologia, trouxe uma nova perspectiva para a indústria e principalmente para o ramo de internet das coisas. Então, trouxe uma necessidade de nós termos uma plataforma unificada, focada em dados, para fazer a gestão e a conexão de devices e dispositivos industriais para poder fazer o uso dos dados coletados por esses dispositivos para a criação de modelos de inteligência artificial. E para a gente poder fazer isso, nós precisamos ter uma plataforma que seja agnóstica tanto para a equipe de tecnologia da informação, o pessoal de TI, quanto também para o pessoal da tecnologia de operação, que são os especialistas de negócio na área industrial. Então, nós precisamos de uma plataforma que seja unificada e que tenha uma mesma linguagem, não importa o lugar onde ela está sendo executada. E aí vem o conceito que a Microsoft desenvolveu no Azure, que a gente chama de Adaptive Cloud Approach. A ideia é que os dispositivos industriais que você tem na tua empresa, eles estejam conectados a dispositivos Edge, que ficam dentro da tua indústria, e esses dispositivos podem se conectar com a sua nuvem privada, o seu on-premise services, ou ainda diretamente com a nuvem, mas utilizando uma mesma base tecnológica, onde você consegue ver todos os dispositivos como uma única visão e uma única plataforma. Então, a ideia é reduzir o custo, né, de adoção desse tipo de tecnologia, melhorar a qualidade, acelerar o desenvolvimento e, principalmente, permitir com que as principais inovações que a nuvem possui sejam aplicadas no mundo da indústria. Então, uma arquitetura possível para ajudar nessa transformação digital das indústrias, do chão de fábrica, seria nós termos, né, as tecnologias que já existem, que ainda são utilizadas na indústria, né, como, por exemplo, sistemas MES, sistemas de controle como PLCs, sistemas de monitoramento como SCADA, interface homem-máquina. Então, são tecnologias que já estão consolidadas no mundo industrial, mas que nem sempre têm uma conectividade com a nuvem. Então, a Microsoft utilizou as parcerias que ela já possuía com diversas empresas e iniciou o desenvolvimento dessa nova plataforma, que é o IoT Operations, que roda justamente próximo, dentro da indústria.
no que a gente chama de borda da nuvem ou no edge. Então, alguns tipos de workloads precisam ser executados próximo da indústria, dentro do chão de fábrica. E essa é a grande ideia do IoT Operations, permitir com que você execute lógica, execute regras de negócio dentro da tua indústria, conectado a todo o teu conjunto de equipamentos, tecnologias, protocolos que você já utiliza. E aí, claro que na nuvem nós temos vários serviços que podem também conectar ao IoT Operations e prover muito valor para ele. Então nós temos, né, todos os serviços cloud que o Azure já possui. Um dos principais serviços que foi lançado nos últimos anos, que é o Microsoft Fabric, que se torna a principal plataforma de análise, de armazenamento, de processamento de dados, certo? E, claro, toda a inteligência dos copilots da Microsoft para você conectar a esse ambiente e permitir a integração de modelos de machine learning que utilizam os dados, né, obtidos pelos dispositivos do IoT Operations e permitem com que você crie uma experiência muito mais rica, uma experiência baseada até numa conversa em linguagem natural com um Large Language Model. E também, da mesma maneira, não podemos esquecer da família Microsoft 365, principalmente a questão do Power BI, que é uma das principais ferramentas de visualização de dados dentro da plataforma da Microsoft. Então, toda a parte Edge do dispositivo, ela é gerenciada através do Azure Arc, que é um serviço do Azure que permite com que você gerencie de forma horizontal diversos tipos de servidores de bancos de dados e clusters Kubernetes. Então, o IoT Operations ele foi desenvolvido em cima da tecnologia do Kubernetes, integrado ao Azure Arc. E dessa maneira, ele transforma todos esses componentes do IoT Operations e os componentes da tua indústria em componentes visíveis dentro do portal do Azure. Então, essa integração é feita totalmente através do dispositivo Arc Enable, que é um cluster Kubernetes gerenciado totalmente de forma remota, tá? Então, o IoT Operations, ele é composto, né, por esse dispositivo Edge, que roda o Kubernetes, integrado ao Azure Arc. Dentro dele, a gente tem um conjunto de serviços de apoio, como, por exemplo, um broker MQTT, e nós temos ainda um mecanismo de workflows que permite com que eu faça a descrição em alto nível, sem a necessidade de codificação, usando uma abordagem no-code, low-code, tá? De lógicas de negócio para fazer pré-processamento dos meus dados e encaminhar esses dados para a nuvem. E, claro, do lado da cloud, nós temos todos os serviços disponíveis no Azure para receber esses dados, armazenar eles, processar e tirar valor, tirar insights, né? Gerar valor em cima desses dados. E aí a ideia, então, do IoT Operations é integrar diversos serviços. Então, além do processamento de dados, que é uma base da internet das coisas, nós temos a integração com as ferramentas de inteligência artificial do Azure, como o Azure Machine Learning, o AI Foundry, o próprio Fabric, como ferramentas de apoio para você conseguir processar e extrair conhecimento desses dados. A gente tem todo o gerenciamento dos recursos do IoT Operations através do Azure ARM Template. Então, todo o gerenciamento do teu cluster é feito através das mesmas ferramentas que você utiliza para gerenciar o Azure, como o portal, o CLI, os templates ARM, templates Bicep, tá? E aí você tem uma plataforma que é preparada para rodar
soluções de internet das coisas, totalmente agnóstica de tecnologia, porque ele é baseado em Kubernetes, então você consegue plugar outros projetos, outras soluções que possam agregar valor para a tua solução, e você tem uma plataforma unificada, que tem uma única tecnologia envolvida para solucionar esse problema. Bom, então o que o IT Operations tem hoje que está em General Availability? Nós temos coletores de dados para o protocolo OPC UA, que é um protocolo industrial bastante conhecido, baseado em redes TCP. Temos um broker MQTT, que permite que você conecte dispositivos utilizando o padrão tanto V3 quanto V5. Nós temos um mecanismo para recepção e armazenamento de mensagens dentro do dispositivo do IoT Operations. Temos também o mecanismo de workflow, para você descrever uma lógica para processamento, para pré-processamento de dados. Temos ainda a possibilidade da equipe de operação ter uma interface própria para interagir com o IoT Operations, certo? E a possibilidade de utilizar o Azure Device Registry, que é o serviço para fazer o registro de dispositivos industriais conectados ao IoT Operations para fazer a gestão de modelos, esquemas de mensagens que vão ser trocadas através dele, tá? Existe um exemplo, né? Um sample de uma solução que faz a coleta de feed de stream de vídeo, utilizando o protocolo ONVIF, que também já está público, né? E, claro, a integração com diversos serviços do Azure Arc, como, por exemplo, o Azure Key Vault. Então, é possível que você integre segredos armazenados no Key Vault dentro do Azure para dentro do teu IoT Operations. Da mesma maneira, a integração com as contas de armazenamento através do Azure Blob Storage, certo? E também a utilização do Azure Arc Gateway Connector. Essa é a arquitetura um pouco mais detalhada do IoT Operations. Então, nós temos desse lado aqui os dispositivos industriais, câmeras, servidores OPC UA, controladores lógicos, qualquer tipo de dispositivo que tem algum mecanismo de comunicação em algum protocolo industrial, mas que não consegue se conectar diretamente à nuvem. No centro da arquitetura, nós temos o nosso dispositivo Edge, que é o dispositivo onde é executado o IoT Operations. Ele roda um cluster Kubernetes, gerenciado pelo Azure Arc, com todas as integrações que o Azure Arc entrega. Nós temos as camadas de conectores, hoje trabalhando com o protocolo OPC UA e o ONVIF. Nós temos também o broker MQTT, que é uma peça central dessa arquitetura, porque ele serve como meio de troca de mensagens entre os serviços que rodam dentro desse dispositivo Edge. Nós temos ainda um mecanismo de data flow para fazer transformação, pré-processamento e encaminhamento desses dados para dentro do Azure. Então, aqui que nós temos a separação, né, entre os dois mundos, o mundo do Edge e o mundo dos serviços que rodam dentro do Azure, que a gente pode integrar, tá? E aí, claro, toda a gestão desse dispositivo, da conexão de rede, tudo é feito através do próprio Azure, através do ARM. E para poder demonstrar um pouquinho melhor o funcionamento do IoT Operations, eu vou demonstrar uma solução que conecta um dispositivo industrial ao IoT Operations. Então, para isso, como esse dispositivo industrial que eu escolhi, ele não tem uma interface de rede, ele não fala o protocolo OPC UA, eu precisei desenvolver uma aplicação em .NET que conecta
nesse dispositivo utilizando um protocolo industrial e depois coleta essa informação e publica isso no broker MQTT. E o IoT Operations ele já nasceu com uma integração com o Dapr Runtime. O Dapr ele é um projeto graduado da CNCF que começou na Microsoft, ele foi doado para a Cloud Native Foundation, que é basicamente um runtime para simplificar e possibilitar com que você desenvolva aplicações distribuídas no modelo de microserviços de uma forma muito mais simples, muito mais produtiva, reaproveitando componentes, tá? Então, como que o Dapr funciona? Você pode utilizar um conjunto enorme de linguagens de programação que já tem hoje a integração nativa com o Dapr, tem bibliotecas para cada uma dessas linguagens aqui que permite com que elas conversem com o Dapr, mas se você não, se a sua linguagem não estiver nesse hall aqui de linguagens, mesmo assim é possível utilizar, porque esta integração entre a sua aplicação e o Dapr pode ser feita por chamada HTTP ou por chamada de gRPC. Então, o SDK dessas linguagens aqui, ele acaba encapsulando a chamada nesses dois protocolos, mas você pode fazer a chamada manualmente para o sidecar. Então, o Dapr, ele na verdade cria um container, né, um container sidecar, onde ele oferece vários tipos de serviços que a sua aplicação pode precisar. No caso dessa solução que eu vou mostrar para vocês, eu utilizei ele para integrar com um mecanismo de Publisher Subscribe, um PubSub. Então, a minha aplicação .NET, quando quer enviar o dado que ele coletou do meu dispositivo industrial, ele utiliza o sidecar para publicar essa informação no broker MQTT. Então, o próprio IoT Operations já integra com o Dapr de forma nativa, tá? Só que eu poderia utilizar outros tipos de serviços que o Dapr entrega. E o mais interessante é que o Dapr ele é agnóstico de tecnologia, então, assim como o Azure, a gente pode rodar em outros cloud providers e também, né, em implementações Kubernetes puras, né? Implementações não baseadas em cloud também é possível executar uma aplicação Dapr, tá? Então, essa aqui é a arquitetura da solução. Então, nós temos aqui um controlador lógico programável, que é um CLP, é um dispositivo industrial, que ele fala um protocolo chamado Modbus através de uma porta serial, certo? Uma porta USB. Então, esse dispositivo se conecta ao meu Azure IoT Operations, ao meu dispositivo, e aqui nós temos uma aplicação em .NET que lê o protocolo Modbus através da porta serial e, utilizando o Dapr, ele se conecta ao broker MQTT do IoT Operations e assim entrega a mensagem para dentro da plataforma do IoT. Depois a gente poderia encaminhar isso para o Azure para poder ser processado, ok? Então, esse QR Code leva para a documentação desse exemplo, se você tiver interesse em repetir ele, né, em testar. Aqui tem uma fotinho para ilustrar um pouquinho melhor. Esse aqui é um CLP produzido no Brasil, bem simples, baseado em um microcontrolador que é idêntico ao de um Arduino, tá? E aqui nós temos dois disjuntores, certo? Que estão conectados às portas lógicas do meu CLP. Então, simula como se fosse um equipamento onde eu quero monitorar se ele está ligado ou desligado. Se você observar aqui em cima, tem um cabo USB, que é por onde eu faço a conexão do CLP ao dispositivo do Azure IoT Operations, e aqui passa o protocolo Modbus. E aqui embaixo a gente tem um computador da Lenovo, tá? A configuração mínima para executar o IoT Operations é uma máquina com 4 núcleos, 4 CPUs e 16 GB de RAM, tá?
Então, basicamente, o dispositivo, né, esse CLP se apresenta como uma porta serial, e aí o computador onde está rodando o IoT Operations consegue rodar esse software em .NET e ler, né, o estado das portas, tá? Para poder fazer a publicação dessa aplicação dentro do IoT Operations, eu containerizei ela e publiquei através do Docker Hub. Então, se vocês quiserem executar, é uma imagem Docker pública dentro do Docker Hub, nesse namespace que você pode baixar e executar também localmente, tá? Então, este link aqui leva diretamente para o Azure Jumpstart Drops, que é um projeto da Microsoft para ajudar a acelerar o uso do IoT Operations, tá? Então, se você quiser olhar em detalhes essa documentação, basta usar esse link ou o QR Code, tá? Então, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no código-fonte, tá? Então, esse aqui é o código que está lá no GitHub, se você quiser baixar. Nós temos aqui um objetozinho record, na verdade, né? Um record que representa os dados que eu vou coletar do meu CLP, uma espécie de um modelo, tá? E dentro do arquivo program.cs, para manter bastante simples a execução da lógica e o exemplo, né, é onde está toda a lógica. Aqui a gente importa as bibliotecas do Modbus, o Dapper Client, né? E aí, basicamente, a gente cria uma instância do Dapper Client para poder se conectar ao MQTT Broker, e em seguida vem a lógica necessária para a biblioteca do .NET do Modbus poder se conectar na porta TTY-ACM0, que é a porta serial, onde está conectado o meu dispositivo CLP, tá? E aí aqui, basicamente, a gente entra num loop, né, num processador de eventos, onde ele lê o estado das portas, tá? Cria uma instância do objeto CLP Data com esses dados que ele coletou, tá? E exatamente aqui nessa linha é que ocorre a publicação da mensagem, que é esse objeto de dados, com o estado da do meu CLP, tá? Basicamente é isso daqui, o resto é só lógica de controle, não tem nada de mais especial aqui, ok? E aí, para fazer então foi feita a containerização da aplicação, né? Basicamente é uma aplicação .NET, então o build, né, um multistage aqui para fazer o build, e a execução da aplicação, que é uma aplicação compilada em .NET 9, tá? Uma vez que a aplicação está containerizada, a gente tem aqui um outro arquivo, que é esse daqui, que é um arquivo de um YAML do Kubernetes que a gente utiliza para fazer o deploy dessa solução dentro do dispositivo do IoT Operations. Então, aqui a gente está basicamente, né, criando um deployment, certo? Com uma réplica set com uma única instância dessa minha aplicação, tá? E aqui eu estou passando, né, qual que é os tokens para fazer a conexão, a porta que eu preciso expor, né, para dentro do container, na verdade o file share, né, que eu preciso expor para dentro do container, para que o .NET consiga ler, né, o estado da porta serial, tá? E aqui está a imagem Docker que vai ser executada e montando aqui para dentro do container a pasta da porta serial, tá? Para simplificar a execução, foi necessário executar esse container com privilégios elevados por conta do acesso à porta serial, tá? E aí nós temos aqui, eu já estou aqui conectado ao meu Azure IoT Operations, o meu dispositivo, esse computadorzinho da Lenovo, tá? Então você está vendo aqui que eu estou dentro do K9S, e aqui nós temos os namespaces, certo? Então aqui está o namespace do IoT Operations, onde está rodando os principais serviços do IoT Operations, mas
essa gestão não precisa ser feita diretamente através da conexão com o cluster, eu poderia fazer isso através do Azure Arc. Então, você está observando aqui que eu estou dentro do portal do Azure, né? Então, está aqui exatamente os mesmos namespaces, tá? E toda a gestão, né, do dispositivo pode ser feito de forma remota, tá? E aí, o IoT Operations, ele também se apresenta como um serviço dentro do Azure, certo? Então, eu posso fazer, por exemplo, não vou fazer agora, mas eu poderia, por exemplo, fazer a atualização da versão do IoT Operations de forma totalmente remota para o meu dispositivo através do Azure. Então, dentro do IoT Operations, como eu já mostrei para vocês, nós temos um broker MQTT. Então, está aqui um brokerzinho, né? Eu posso criar outras instâncias do broker, mas ele está lá dentro. E aí eu criei um node port, né? Um cluster IP, e depois um node port e um load balancer para expor esse meu broker MQTT para a rede industrial aonde está o meu dispositivo IoT Operations. Então, como ele está aqui local na minha rede, eu consigo, por exemplo, utilizando um cliente de MQTT, estabelecer uma conexão. Observa aqui que eu estou usando um IP local, né, porta 8883. Eu posso me conectar diretamente ao meu IoT Operations, tá? E aqui eu me inscrevi num tópico chamado CLP, que, se você lembrar aqui do código, é exatamente o tópico aonde nós vamos publicar, né, a mensagem, tá vendo aqui, ó? Onde nós vamos publicar os eventos através do Dapper, tá? Então, para fazer a execução agora, basta a gente aplicar, dar um kubectl apply nesse arquivo de deploy.yml, tá? E ele vai criar a service account e vai criar o deployment. Se a gente retornar aqui dentro do K9S, a gente vai observar que ele criou aqui embaixo o pod, onde está rodando a aplicação, tá? Ele está subindo e agora a gente está vendo aqui a aplicação .NET rodando dentro do dispositivo IoT Operations, certo? Enviando essas mensagens para dentro do broker MQTT. Portanto, se eu voltar aqui no meu MQTT client, você vai ver aqui que ele já está recebendo as mensagens que estão sendo coletadas por essa aplicação que está monitorando o meu dispositivo industrial, e você está observando aqui que o valor do disjuntor é 1, quer dizer, ele está ligado, tá? Então, eu vou me esticar aqui ao lado, eu vou desligar o disjuntor, e você vai observar que agora ele mudou o estado, né, de ligado para desligado. Então, isso prova que a gente está conseguindo monitorar o dispositivo industrial usando um protocolo que é o Modbus, que é um protocolo industrial, né, através do IoT Operations, tá? Então, essas informações, elas estão sendo armazenadas dentro do dispositivo, tá? Então, a equipe de TI ou a equipe de tecnologia de operação pode usar o portal do iotoperations.azure.com para fazer a gestão do dispositivo. Então, agora que eu estou conectado no portal de gerenciamento do IoT Operations, né, nós podemos ver aqui as instâncias do Azure Arc, e aí você pode observar que nós temos aqui, né, a instância do IoT Operations em execução, tá? Nós temos o total aqui, né, 3 pontos de extremidade, nós temos aqui o fluxo de dados, tá? Então, um dos pontos de extremidade
que nós temos disponível aqui é justamente o broker MQTT, tá? Que nós estamos conectando tanto através da aplicação .NET quanto com o MQTT Client para consumir essas mensagens. Eu posso me conectar também à Storage Account, como também posso me conectar ao Data Explorer e outros serviços, como, por exemplo, o Microsoft Fabric, tá? Uma vez que eu criei esses pontos de extremidade, eu posso utilizar o mecanismo de fluxos para justamente criar lógicas de pré-processamento ou de processamento, aonde eu, por exemplo, me conecto ao MQTT Broker num determinado tópico, faço algum tipo de transformação, computação, filtro, remoção, enriquecimento da mensagem e posso entregar isso para algum ponto de extremidade, como, por exemplo, uma conta de armazenamento. Então, a gestão do dispositivo, a gestão de todo o processamento do IoT Operations pode ser feita de forma totalmente remota, ou pelo portal de operação, ou pelo próprio portal do Azure. Bom, com isso a gente conclui a nossa apresentação. Gostaria de agradecer a oportunidade do grupo do Azure Floripa de poder participar de mais essa edição do Global Azure. Muito obrigado a todos e um excelente evento.